Olá! Nesse vídeo falaremos dos tipos de posicionamentos, né? Os investidores, eles tomam posições no mercado, né? Ou uma posição de compra, uma posição de venda. E uma coisa que a gente vai passar a falar muito também nos vídeos são os termos técnicos, os jargões de mercado, né? Então, por exemplo, o primeiro termo que falaremos nesse mercado de derivativos é o hedge. O que é hedge? Uma operação de hedge, uma operação de proteção. Então, uma operação de hedge é aquela operação onde o investidor visualiza uma possibilidade, ou já espera, ou tenta se proteger de uma possibilidade de um mercado ir contra a tendência ou contra a expectativa dele. A pessoa que faz uma operação de hedge é o hedger. Então, e o mercado funciona de expectativa. Olha só como é que ele funciona de expectativa. Na saída da presidente Dilma, a gente tinha um Ibovespa de aproximadamente 40 mil pontos, entrou o Temer e houve uma expectativa de melhora. Então, o Ibovespa subiu. O índice da Bolsa é como se fosse um termômetro da economia. Foi-se falado em reforma da Previdência. Opa, o índice subiu. Foi-se falado que a reforma da Previdência seria engavetada. Por exemplo, estou dando os exemplos aqui. Opa, o índice caiu. Então, são expectativas de mercado. Então, se a gente tem uma expectativa de cenário melhor, o índice sobe. Então, se eu tomo uma posição, por exemplo, se eu compro uma ação, qual é a possibilidade de eu ter um prejuízo? Se o preço da ação cair, que é o nosso risco de mercado. Então, se o preço da ação cair, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que montar uma operação através de derivativos onde eu me proteja de uma possível queda de mercado e um possível prejuízo que eu, investidor, posso tomar. Então, por exemplo, quando eu monto uma operação de hedge, elas são operações onde a sua atividade econômica é manter essa posição à vista. Então, por exemplo, eu posso comprar uma ação à vista, e eu posso ter também uma outra operação onde eu me proteja dessa flutuação. E essa operação de hedge eu posso usar tanto com o mercado a termo, vocês verão depois, swaps e as opções. Então, por exemplo, dentro de swap, eu posso trocar o fluxo de caixa, onde eu tiro essa oscilação. A opção, eu posso me proteger de uma queda. Então, eu vou me proteger. O objetivo da operação de hedge é monto uma operação no mercado à vista e também monto uma outra operação através de derivativos para que eu possa me proteger contra a minha expectativa de mercado, eu investidor. Então, como eu falei, comprei uma ação, eu quero que essa ação suba, mas ela também pode cair. E se ela cair? O que eu tenho para me proteger? Um derivativo. Então, o ato de eu montar uma outra operação para me proteger dessa operação principal que eu fiz, uma operação de hedge. E o mercado de derivativos é muito comum e muito bom para que a gente possa usar isso. Então, já começamos a desmistificar o mercado derivativo. Será que ele é só de risco? Não, pelo contrário, eu também tenho sim riscos, mas eu posso transferir riscos. E o ato de transferir risco é a minha operação de hedge, ok? O especulador. Muita gente fala assim, esse especulador que fica atrapalhando o mercado, será que ele é tão ruim assim? Será que não? Então vamos lá, primeiro, quem é esse especulador? É aquele indivíduo, aquele investidor que aposta numa tendência de mercado. E ao apostar nessa tendência de mercado, ele já toma uma posição. Então, quando ele se posiciona no mercado, ele já tem uma tendência. O especulador pode ser até aquela pessoa que gire mais a carteira, porque, opa, subiu, ok, subiu quanto eu queria, já vou realizar o lucro, parto para outra operação e assim vai. Ele gira mais a carteira. Então, ele assume o risco em apostar uma tendência futura de preço. E aí a gente pode falar o seguinte, esse posicionamento no mercado derivativo, ele tem algumas possibilidades. Então, ele pode operar direto em opções, como que a gente chama de operação a seco, dentro dessas opções,
né? É onde ele compra a C como se fosse uma ação. Comprei a R$1 uma opção, chegou a 1,50, opa, 50% de lucro, pum, acabou, vendeu, né? Então, tem esses tipos de operações, né? Então, ele pode entrar tanto comprado numa operação, quem entra comprado é operação long, né? Então, olha aí um outro termo técnico, long. Eu estou long em uma ação, estou long na opção. O que é long? Estou comprado. Ou ele pode entrar vendido, estou short na operação. Vendido, short, né? Então, quem está shorteado na operação, ele está vendido nessa operação. E quando a gente fala de mercado financeiro, a gente pode vender o que não tem, né? Isso a gente pode falar em aluguel de ações, né? A gente pode vender o que não tem. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa, eu aposto na queda do valor do ativo, né? Então, eu faço o lucro no sentido inverso. Onde hoje, se eu espero que o preço do ativo vá cair, eu vendo ele primeiro, espero ele cair, quando cair eu recompro o ativo. Então eu fiz o lucro no sentido inverso, porque o sentido normal é comprar por 10, chegou a 15, ok, vendi, muito obrigado. Não, eu posso fazer o inverso também, o especulador também pode fazer o inverso. Então, eu entrei em 15, ou seja, shorteei aquele ativo, vendi o ativo a descoberto. O que é vender a descoberto? Vender o que eu não tenho, tá? Vendi a descoberto esse ativo, espero ele cair o preço para recomprá-lo no preço mais baixo. Então, eu fiz o lucro no sentido inverso. Tá? Isso é muito comum no mercado, muito comum, tanto com ativos à vista, nas ações, nas opções, em contratos de BMF, muito comum, ok? E o especulador, ele não é tão ruim assim para o mercado, não. Ele pode ser bom, sabe por quê? Porque ele dá liquidez ao mercado. Olha só, você compra um ativo que tem pouca liquidez, então você esperou que ele fosse subir, ok? Só que ele não subiu quanto a tua expectativa, porém o especulador, vamos supor que seja eu acho que ele vai subir mais, então o que eu posso fazer? Comprar de você. E ao comprar de você, eu estou dando liquidez ao mercado. Então olha só como ele não é tão ruim assim. Então o especulador também é bom, ele não é considerado tanto câncer assim, como alguns falam no mercado. Por quê? Porque eu posso dar liquidez, o especulador pode dar liquidez ao mercado. Então, ele não é tão ruim assim, tá? Então, o especulador aposta numa tendência ou de alta ou de baixa de um ativo, onde ele também gera essa liquidez ao mercado, tá? Agora, tem aquela pessoa que é louca por risco, tem aquela pessoa que adora risco, não sabe viver sem risco, é aquele famoso adoro viver perigosamente, né? Então, essa pessoa que já tem um coração bom, porque... né? Não tem medo das oscilações, então ele certamente não é um cardiopata. Então, olha só, quando eu faço uma alavancagem, o ato de me alavancar é o ato de tomar mais riscos. Tá? Por que o investidor toma mais riscos? Com o intuito, com o objetivo de obter mais rentabilidade. Né? Então, maior risco, maior retorno. Então, se ele está se alavancando, ele está tomando mais risco. Para quê? Para ter mais retorno. Agora, se esse investidor que está operando no mercado de forma alavancada, o mercado vai de contra a expectativa dele e ele não tiver uma operação de hedge junto, ele também vai ter um prejuízo maior. Do mesmo ponto que o sucesso pode ser maior, o tombo pode ser maior também. Então, é muito importante ter, sim, uma alavancagem, quem suporta essa operação, porque o mais importante é o investidor realizar operações de acordo com o seu perfil de risco. Então, se esse investidor suporta mais riscos, ótimo, né? Agora, que tem uma parte de proteção também. Né? Isso é interessante. Então, do mesmo jeito que eu vou me alavancar para ter mais possibilidade de ganho, eu tenho que me proteger, porque o mercado também pode ir contra a minha expectativa. E aí eu realizar esse prejuízo, ter um tombo maior. Por exemplo, como é que eu posso então montar uma operação de alavancagem? Olha só, vamos supor que o investidor tenha 100 mil reais
no mercado financeiro ou só em ações. Ele está lá todo comprado em várias ações distribuídas esses 100 mil reais. Ele acha, bom, aquela ação ali vai subir, eu acho que vai subir, mas eu não tenho mais dinheiro. Então, como é que eu posso me alavancar ou comprar essa ação tomando dinheiro no mercado, né? Como que eu posso aproveitar essa minha expectativa de alta dessa ação, dessa possível alta dessa ação, sem ter dinheiro? Pegando dinheiro emprestado no mercado. O ato de pegar dinheiro no mercado emprestado, ou seja, ele ter valores maiores do que ele tem de capacidade ou aplicado, é o ato de alavancar, né? Porque ele vai ter que devolver esse dinheiro, né? Então, eu posso usar também o mercado de derivativos para me alavancar, tá? Então, eu já tenho uma possibilidade de ganho futuro ou não. Também tem que ter cuidado com esse... Tudo que sobe pode cair também dentro do mercado. Então, possibilidades de ganho? Sim. Maiores? Sim. Mas possibilidade de perda também, ok? Na próxima unidade, unidade 2, já falaremos de swap, NDF. Qualquer dúvida, fale conosco. Um abraço.